E aí galera, tudo bem? Vamos aqui então seguindo com mais um vídeo. E indo em frente, com os nossos estudos de anatomia, gostaria de estar revisando aqui com vocês um pouco de tudo que a gente tem estudado, que a gente tem se dedicado aqui nesse curso, principalmente aqui na parte de anatomia, todo esse lance de desenho gestual, de aprender aqui a observar e estar simplificando aqui a anatomia a partir de formas geométricas básicas, bem simples, tá resolvendo ali até algumas perspectivas, em cima da anatomia. Só que para essa aula aqui eu gostaria de estar fazendo com vocês alguns elementos isolados. Então a gente vai estar trabalhando em cima de alguns braços, antebraços aqui, em ângulos diferentes, até o torso completo, a anatomia completa em si. Só que não só está fazendo esse estudo de observação, de simplificação de formas, de estar revisando o desenho gestual, mas também vamos tentar buscar aqui dar uma refinada, uma polida em cima dos nossos sketches. Tá fazendo aqui uns desenhos bem bacanas. Então, vou estar trabalhando com vocês em cima dessas referências aqui que eu estou passando aqui agora, e vai ser um estudo aqui bem bacana. Vamos então seguindo aqui com esse vídeo, com essa aula, vamos estar trabalhando aqui esses sketches juntos, beleza? Vamos lá então para o primeiro exercício. Então beleza, vamos começar, Já que a gente fez alguns torsos na aula passada, na verdade a gente fez uma simplificação de formas, para poder representar ali o torso da anatomia humana. Então vamos começar por um torso aqui, Deixa eu ver. Olhando para essa figura aqui, para essa nossa referência, a gente nota que ela está de frente, Mas não se engane, Na verdade ela está assim aqui com uma leve perspectivazinha, A gente vê aqui que está um pouquinho de lado o torso, Esse torso masculino aqui. Só que ele tem uma leve perspectivazinha em si, Então é interessante estar fazendo uma simplificação dessas formas aqui, a partir de caixas aqui, de retângulos e quadrados. Então, assim como na aula passada, vamos pensar aqui o que seria a parte aqui da caixa torácica, e tem um pouquinho ali da pelvis aparecendo, Nota, lembrando do Jessary, dos estudos de Jessary Drown, que existe uma leve curva aqui, uma linha de ação aqui que está deixando esse torso um pouquinho flexionado. Então, coloca umas linhas curvas para poder dar um tchan ali, dar um movimento para a peça que a gente está buscando. E o que a gente pode mais fazer aqui, Assim como na aula passada, dividir. O que vai ser aqui, para a caixa torácica. Essa parte aqui sendo aqui um pedaço do tórax e um pouquinho ali da pelvis, que a gente pode estar marcando também. Então, marcar aqui mais ou menos a coluna, ainda tem ali uma leve curva e posicionar mais ou menos o que seria a pelvis ali desse torso. Então, isso aqui já dá uma base legal, de volume, de dimensão, A gente consegue notar ali vou colocar aqui meio triangular, consegue notar aqui uma leve perspectiva, na peça. Então, a partir disso aqui, a gente pode ir brincando e completando os elementos, completando aqui esse torso aqui. É só vir posicionando parte a parte. Tem de tudo que a gente já tem estudado, durante o curso. Por exemplo, aqui, o pescoço, Vou fazer uma elipse. Desenhando uma elipse aqui, não parece um cilindro? Então, já desce uma linha aqui. O maior segredo é sempre a gente não tentar fazer os detalhes logo de cara, mas vir sim, simplificando essas formas aqui, Vim simplificando aos poucos aqui esse torso e vim montando ele. A cada parte que a gente coloca, as coisas vão começando a fazer sentido. Na maioria do caso, começa a dar chablau, começa a dar ruim quando a gente, na verdade, se empolga muito com os detalhes e deixa de lado, as proporções, das partes do que a gente está buscando. Então, fiz alguns cilindros aqui, e aí já acrescentou algo a mais aqui para esse torso. Então, é toda uma questão de observar, tá sempre ali observando o que a gente está desenhando, o que a gente está buscando, e vir simplificando as coisas aqui a partir de linhas. Por exemplo, aqui a clavícula dele aqui, parece um V, Então, vou só simplificar com uma linha assim, levemente inclinada.
E a cada parte que eu vou colocando, né, eu vou tendo uma percepção melhor, né, das partes desse torso aqui, para ir montando ele aos poucos e cada vez mais ir fazendo sentido. Então, ó, vou colocar aqui agora essa curvinha aqui, né, esse U aqui invertido, ó, tipo como se fosse o desenho aqui, né, da caixa torácica em si, né, ó. Faz esse Uzinho aqui, eu posso voltar aqui, ó, isso aqui também é interessante, que olha, se você ver, eu vou vir aqui ajeitando essa partezinha aqui, ó, da anatomia, ó. E ver que, olha, ela só vem até aqui, né? Ficou esse pedaço aqui de fora. Então você não precisa se prender, não é, a estrutura em si, né? Porque eu fiz a estrutura aqui num shape quadrado, que eu tenho que fazer todas as bordas, né? Toda a silhueta aqui desse torso em cima desse quadrado. Ela me dá uma base ali, me dá uma dimensão de como o torso está se comportando. Eu vou respeitando ela até certo ponto, entende? Então, vamos marcar aqui agora, ó, o peito, né? Marcar aqui o peitoral do cara. Colocar aqui, ó, linhas curvas, né? Lembra das linhas de envolvimento, né? Trabalhando aqui umas linhas curvas, poder ganhar um volume bacana aqui, ó. E se fez aqui, ó, posicionou esse peitoral, né, um pouquinho assim curto, aí se permite ali, né, observar e ir fazendo os devidos ajustes. O maior segredo aqui, além da prática, né, é a observação. A gente praticou muito a observação em si, né, a simplificar as formas em cima de outros exercícios. Eu sei o quanto a anatomia ela é um pouquinho mais complexa de executar, mas ver que tudo que a gente está fazendo aqui até agora tem de tudo um pouco do que a gente já fez durante o curso. Né? Desenhando elipses ali, simplificação de formas, observar. Ó, o trapézio dele, né, tem um certo volumezinho, então ó, já joga aqui, o outro ali já completa. Olha só como é que a cada passo que a gente dá, a gente já vai começando a ver esse torso aqui trabalhadinho. Ó. Vou dar um ajustezinho aqui, ó. Acho que posicionando assim fica um pouquinho mais interessante. E aos pouquinhos vai saindo. Ó. Não precisa detalhar tanto, né? Mas é até interessante, né, se dedicar a poder dar uma refinada. É isso, ó. Então vem assim, já ficou bem interessante. Ó. A gente pode marcar aqui mais ou menos o abdômen, né? Não precisa definir tanto os gominhos, não, né? Aqui do abdômen, é só colocar algumas linhas aqui poder representar, né? O que se trata. E você está sentindo assim, poxa, tá meio marcado, né? Porque tem muitas linhas, tem a estrutura ali da caixa ali que a gente fez. E eu gostaria de estar colocando mais alguns detalhes. Aí não tem erro, né? O que eu recomendo, né? A gente cria uma layer nova. A gente fez todo o desenho em cima de uma layer. Vocês podem estar criando uma layer nova. Diminuindo a opacidade aqui da primeira layer. Não é? Aí vai para a layer nova lá que a gente criou. E vem aqui, né? Fazendo um polimento, né? Uma vez que todo o sketch ali, a estrutura, ela está bem construída, né? No sentido de as proporções estão legais, né? Não está sentindo que o corpo está muito longo, muito curto. Está tudo ali devidamente posicionado. Brinca do joguinho dos 7 erros, assim, observa o desenho e a referência. Não precisa estar, caraca, nossa, perfeitinho, o que eu quero dizer, né? Exatamente igual à referência. Mas a questão é aprender, né? Aprender a observar a referência e entender a construção, né, daquilo que a gente está reproduzindo. Esse que é o segredo, né? Não só copiar. A gente percebeu que teve todo um processo, né, para a gente estar chegando até o torso onde que ele está aqui agora. E seguindo com esse processo, ó, a gente vai definindo e detalhando as coisinhas bem aqui, né? Vai funcionando. Então, ó, só vim aqui com calma agora. Aqui também na parte de refinar, né? Nem sempre você precisa estar, por exemplo, respeitando exatamente o sketch que você fez. O que eu quero dizer? Se você sente ele naquele seu sketch, você pode dar uma
uma ajustada em alguma coisa, vai lá e faz o ajuste. Eu vou fazer alguns aqui com vocês, né? Seguindo as referências que eu apresentei aqui no início do vídeo. E vamos fazendo junto, vamos praticando aqui. Posicionei mais ou menos aqui, ó, a estrutura inicial que a gente fez, né? E o sketch aqui levemente, né, um pouquinho mais polido. Acho que eu posso chegar essa parte desse braço aqui um pouquinho mais aqui à frente, ó. Fiquei sem espaço aqui para trabalhar, então é só chegar um pouquinho aqui para o lado. O importante aqui agora é a prática, né? Se permitir praticar aqui e observar, né? Às vezes a gente está desenhando um personagem, né? De início a gente começa se aventurando, né? Durante os projetos, fazendo uns desenhos legais de personagem. E a gente sempre deixa de lado a anatomia. Por exemplo, eu evitava muito fazer anatomia, porque achava a anatomia muito difícil. Não só difícil de estudar, mas como também difícil de fazer. Então, às vezes, sempre fazia um personagem, né, e fazia só a cabeça do personagem. No máximo ali o pescoço e o ombro. Eu sempre evitava fazer a anatomia completa. Quando eu me aventurava em fazer, nossa, ficava uma coisa linda. Para não dizer o contrário. Mas não é difícil, sabe? A anatomia em si. Você não precisa gravar o nome dos músculos de cada parte. É realmente observar, se permitir ele fazer o sketch, entender a posição que a anatomia ela tá em si e observar, né, o tempo todo. Observar o tempo todo. Eu vou aqui, né, fechar esse torso. Vamos fazer mais algumas referências aqui, beleza? Partindo agora aqui para alguns braços, né? E braços até que vai ser bem interessante, né? Pensando que na caixa torácica a gente usou alguns quadrados, né, retângulos ali. Nos braços, né, a gente vai estar fazendo cilindros, né? Vamos estar desenhando elipses, né? Fazendo combinações aqui com elipse para poder estar fazendo tanto o braço quanto o antebraço. E é um processo que também pode ser bem prático, né? Colocando algumas linhas de envolvimento, né, bem curvas, vão ajudar a gente a ter uma ideia, né, de volume para aquilo que a gente está construindo. E fazendo cilindros, né, assim como o estudo de aquecimento que a gente fez na aula passada, a gente consegue ter uma percepção de perspectiva, né? Então isso nos permite fazer braços em vários tipos de posições diferentes e ângulos diferentes. Então a gente vai estar fazendo algumas observações aqui agora, em cima dessas referências aqui. Aqui para a mão aqui eu só gosto de colocar um shape quadrado assim, ó, bem simples, que já resolve aqui pro estudo, né? Mas ombros também, né, que possa se tornar bem complicado, né? Ó, bem retinhos aqui, evita, sei lá, curvos, né, com bolinhas assim, bolotas que, se a gente reparar bem aqui nas referências, não são redondos, né, o ombro. Claro, tem uma certa curva, mas você consegue resolver melhor com shapes assim, né, mais retinhos. Isso dá só uma curvinha aqui na quina, né? Se reparar, ó, o shape do ombro como é que é, né, a forma dele. E aí os braços, né, cilindros, como tá fazendo ali.
Pode colocar até uma esfera aqui para orientar aqui como se fosse o cotovelo. E aí completa aqui com o antebraço e faz mais uma elipse. Agora vamos fazer aqui na prática, né, fazendo alguns estudos de observação. Assim como a gente fez com o torso. Um pouquinho antes. Então deixa eu selecionar aqui um desses braços. A gente pode fazer esse primeiro aqui mesmo, tá? Logo aqui de cara. Então a gente vai começar, né? Ó. Não precisa sair se preocupando com detalhe. O braço aqui, né, na maioria dos casos, o que mais complica é a proporção. Né? Em todo caso, estudo de observação é uma proporção que é bem complicado, porque a gente nunca sabe se está muito longo ou se está muito curto. Né? Isso, a ideia a gente consegue ter uma base melhor quando a gente está desenhando a anatomia toda por completo. Né? Aqui a gente vai ter que observar bem a referência e vir construindo. E porque eu comentei, dá para ter uma percepção melhor, né, do tamanho, né, das partes com a anatomia por completo. Exatamente por isso, né? Quanto mais informação em questão de formas, né, grandes, fazendo a composição ali de um único elemento, né, à medida que a gente vai colocando essas formas, a gente pode estar tendo, né, uma percepção melhor da proporção das partes daquele elemento que a gente está construindo. Então uma forma ajuda a gente a fazer a medição, né, a medir a próxima. A gente vai estar fazendo uma anatomia completa logo logo. Por enquanto aqui vamos fazer mais alguns estudos isolados. Então, ó, com esses elementos aqui, ó, a gente já tem aqui o ombro, já tem braço, tem um antebraço. A gente pode colocar, ó, assim que se vê, né, tá de perfil, mas tem a leve ali, bem levinha perspectiva. Então coloca umas linhas de envolvimento só para vocês conseguirem perceber a questão do volume, né, para não parecer que o objeto que a gente está desenhando tá plano, né, tá chapado. Então umas linhas de envolvimento bem curvas assim, ó, ajudam bastante a gente ter essa percepção aqui. Puxar aqui um pouquinho aqui da escápula, talvez, um pouquinho aqui do trapézio. Só poder completar. E a mão, né, que é sempre um pesadelo fazer mão, não precisa se preocupar tanto. Ó. Um shape bem simplificado, quadrado aqui, trabalhando com uma proporção bem interessante. Já resolve aqui, ó, como mão, né? Tá bem ali parecendo um cachorrinho, com a orelha caída. Nossa, cara. Tá difícil de fazer um cachorro aqui. Aqui, bom, né? Não era para ser um cachorro, era para ser uma mão. Vamos continuando. E, ó, já temos aqui, né, um braço aqui, né, completo. A gente pode aqui estar se dedicando em outro aqui também, ó. Pode ser esse daqui de baixo aqui, ó. Tá tão diferente, não é? Só tá só um pouquinho mais flexionado. Mas esse que é o gostoso do estudo da observação, né? Vocês se permitem observar, entender a construção. Como aqui, né, tá resolvido de certa forma, né, o que é o braço, o que é o antebraço, o que é o ombro ali, e as proporções, a gente acaba não tendo que inventar muito. Mas vocês podem se aventurar e fazer posições diferentes também. Mas de início, para esse estudo aqui é mais uma questão de observação mesmo, né? Tentar representar aqui até a perspectiva, a pose, o sentimento, né, que a mão ali, né, a pose está tentando passar. Deixa eu só flexionar aqui, inclinar um pouquinho mais aqui acima. Esse bracinho aqui seria um pouquinho mais alto, né, mas deixa eu subir aqui. Vocês precisam pode se cobrar, né, de cara, se estão começando a estudar anatomia agora, está fazendo uma anatomia completa. É sempre interessante, na verdade, se desafiar, né, e estar se aventurando, mas fazer elementos isolados também é bastante desafiador e acrescenta muito no estudo de vocês. Então, ó, mais alguns elementos aqui, as linhas de envolvimento para poder dar um volume.
conseguir enxergar um volume, uma certa perspectiva aqui no que a gente está construindo. Bom, também é toda uma questão, como vocês estão vendo aqui, de simplificação de forma. Então, formas bem simples aqui, ó, e que já conseguem perceber uma mão, né? Tanto aqui na parte de cima, né, quanto nessa daqui, mãozinha aqui que está aqui abaixo, né? Tanto de cima quanto de baixo. Só reparar ali na maior forma primeiro e ir buscando as menores ali em seguida. Então, desse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou estar fechando esses braços aqui com vocês, com esses dois aqui. Vou dar uma refinada neles aqui agora. Mas tem muitos aí para vocês se aventurarem. Então eu recomendo que façam todos. E pesquisem também outras referências. E não deixem de praticar elementos isolados não, é muito bom. Então ó, vou simplificar aqui essas formas aqui agora. Deixar trapéziozinho. O ombro aqui, ó, leve curvite. Aqui a parte dos bíceps. Linhas em C, linhas em S. Um pouquinho aqui do tríceps aqui. Trabalhando com o estudo do desenho gestor, né? Trabalhando com linhas assim bem soltas, bem curvas, deixa o desenho mais crível, né? Deixa ele, não deixa tão duro. Então, ó, linhas assim bem soltinhas, ó, bem fluídas, ajuda a dar essa sensação. Então, ó, precisa detalhar muito além disso aqui, né? Bem simplesinho mesmo. Aqui, né, a gente vai pegar aqui a clavícula aqui, quase não vai aparecer aqui, né? Só uma linha mesmo para poder orientar. E aqui a mãozinha aqui, ó. Momento aqui, de repente, você nem se aventurar muito em detalhar ao extremo a mão, né? Mas a questão é mais o lance da simplificação da forma, né? De entender o que a gente está tentando construir. Então, se só fazer até aqui, ó, já está válido. Já curta. Se quiser colocar outros dedos, é só simplificar com algumas linhas assim, ó, já resolve. O segredo mesmo é trabalhar a forma base primeiro. Boa. Se eu colocar ele aqui, ó, pro ladinho, para a gente ter uma simplificada. Então, ó, só uma simplificaçãozinha aqui, ó. Contornada de leve, bíceps aqui, ó, linhas em C. Linhas em S. Tenta trabalhar com um traço bem objetivo. Ficar bem fluido. Aqui, ó. Quanto mais solto for o traçado, né, mais legal fica. A ideia aqui, ó. Já fica um bracinho aqui legal. Um aqui para a mão. Uma coisa não precisa muito além disso aqui não. E a ideia é ir se permitindo observando e vir fazendo mais e mais. Vamos então para a próxima referência, né? Que tal
Partir por umas pernas agora. Vamos lá? São muitas partes, né, que a gente pode estar se aventurando para poder estar estudando a anatomia em si, né? Aqui, né, a gente está trabalhando a anatomia humana, mas ainda tem até de animais, né? E são muitos animais que a gente pode estar trabalhando também, entendendo a construção da anatomia. Mas, como eu falei, né, é tudo uma questão de observação. Uma vez que a gente observa bem e segue, né, simplificando as formas, trabalhando umas proporções ali legais, a gente consegue chegar num resultado bacana. Quanto a gente se permitir ter paciência ali na construção, né, não tentar se apressar, né, de início, a gente vai conseguindo bons resultados. E trabalhando a observação aqui agora, né, a perna, a gente pode estar resolvendo de um jeito bem parecido com o braço, né, fazendo ali, né, elipses, né, e fechando com formas cilíndricas, né. Só que uma observação interessante para a perna, claro que isso varia de pessoa para pessoa, de personagem para personagem. Uma observação aqui nessa referência é que a parte aqui, né, da coxa em si, ó, ela começa com um shape meio que triangular. Não é? É um pouquinho mais largo em cima e vai afinando à medida que vai se aproximando do joelho. Tem uma observação interessante também, a gente pode estar fazendo em questão de pernas, que pernas quando elas estão de lado, elas lembram um S. Elas se comportam como um S em si, quando a perna está de lado. E aí, ó, a gente trabalha aqui, ó, simplificação, a parte da coxa, a parte aqui do joelho, a batata aqui, ó, da perna aqui, né, panturrilha, e ó, a gente desce aqui, a parte do ossinho, e a gente coloca o pé, né, que tem um shape de um triângulo também, né. A gente fecha aqui mais ou menos um pé, né, interessante. E quando ela está de frente, vocês podem estar resolvendo a de lado, né, lembra um S, a de frente lembra um B, né, tem um shape parecido com um B. Você vai ver ali o volume tanto da coxa quanto da panturrilha ali resolvido. E aí, ó, simplificação aqui do shape da perna, né, com shape triangular aqui também. E, ó, algo próximo disso aqui, fechando aqui, né? É interessante. Então, ó, de frente é um B, de lado um S. E aí, partindo aqui, né, para o estudo de observação aqui dessa perninha tá aqui, vamos fazer, seguindo aqui com a observação. Vamos lá, ó, tá com um gestual bem bacana. Então, o que eu faria aqui primeiro, ó? Posicionar aqui mais ou menos ali aquela parte do corpo, em si ali do abdômen. Vem brincando aqui como se eu estivesse tentando buscar um desenho gestual mesmo. E aqui eu posso vir aqui trabalhando aqui a perna aqui agora, simplificando. Lembrando ali que a parte de cima é um pouquinho mais larguinha. E essa perna aqui, né, tá sendo uma perna aqui de sustentação, né? Você vê ali que ela tá bem retinha aqui um pouquinho, essa parte da frente, ela está sustentando o peso do corpo, então não deixa ela muito inclinada, né? Ó, valendo aqui mais ou menos uma linha de sustentação para se orientar. Poderia estar fazendo um S aqui também, né? Assim como eu mostrei para vocês. Ó. Isso ajuda inicialmente aqui, né? Para poder ter um shapezinho bem fluido aqui, ó. E vim me orientando aqui. Aqui já tem aqui, ó, a partezinha ali da batata da perna ali, o joelhozinho, dá um shapezinho ali bem interessante. E a gente pode marcar aqui mais ou menos, né, não sair sempre desenhando, colocando detalhe, mas marcar aqui mais ou menos a simplificação aqui do shape do pé. Show, né? Tem mais ou menos um aqui já construída. Vamos trabalhar a próxima aqui então. Então, ó, shape aqui, né, um pouquinho mais triangular na parte de cima. Linhas em C, linhas em S para poder ajudar. Marca mais ou menos que é o joelho, ó. Não tem importância fazer em cima de uma outra linha ali, ó.
vocês estão construindo, né? A ideia aqui da perna primeiro. Tá finalizando agora. E, ó. Lembra do estudo do espaço negativo? Olha o shape que está fazendo aqui, ó, entre uma perna e a outra. Tenta representar isso também, ó. Algo assim. E esse pezinho aqui está um pouquinho flexionado, né? Está um pouquinho mais solto. Deixar assim. E a mesma coisa, vocês podem colocar umas linhas de envolvimento para identificar o volume que aquelas partes ali estão tendo. Não ficar muito plano que vocês estão construindo. Entende? Depois, mesma coisa, diminui a opacidade e vem refinando. Se sentirem que dá para dar uma trabalhada, uma ajustada no sketch que vocês fizeram, vocês podem fazendo enquanto vocês vão refinando ali. Vocês construíram. Deixa um pouquinho mais simples aqui mesmo. Sim. Como falei, não se prendam no sketch. Se sentirem que dá para dar uma ajustada, vocês vão ajustando. Show? Vamos avançando. Então, né, vamos seguir aqui agora em cima dessa referência aqui, né? A anatomia aqui feminina tá bem bacana, tá com um gestual aqui bem legal pra gente começar e até tá reforçando aqui os estudos aqui de Geoffrey Draw, né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui, né? Observando bem a nossa referência, a gente já nota que a cabeça dela tá levemente inclinada e tem uma linha de ação aqui bem interessante, né? O corpo dela tá com um gestual bacana. Então, ó, vamos começar aqui pela cabeça, lembrando, né, que não é para estar se preocupando com detalhe de início, né? Mas sim aqui trabalhando aqui as proporções, o movimento da figura. E aos poucos, né, a gente vai refinando, trabalhando, acertando algumas partes aqui, até que fique bem próximo da referência.
Então eu marquei aqui mais ou menos aqui, né, a cabeça dela que a gente já nota que está levemente inclinada, mais ou menos aqui uma linha aqui, né, para a parte ali dos ombros, da clavícula, né, que está seguindo uma inclinação. Logo o quadril aqui, né, está seguindo numa direção oposta. Então eu já vou aproveitar essa parte aqui, ó, e vou buscar a linha de ação aqui, ó. Com o tempo a gente vai até acertando esses traços aqui de primeira, mas qualquer coisa é só fazer um ajuste. E aqui, ó, marcar mais ou menos aqui a proporção, não é, da parte ali do torso, da caixa torácica, e colocar aqui, né, uma linha aqui para poder direcionar aonde que seria o quadril da figura. E como linhas em C, linhas em S, né, como eu havia falado antes, em direções aqui, né, assimétricas, né. Então, ó, a gente já busca aqui uma outra aqui e já dá ali mais ou menos, né, um movimento, né, tanto aqui do torso quanto aqui, ó, partindo para as pernas. Então a gente já nota já uma certa fluidez aqui no traço. E aí a gente só se permite continuar aqui agora, né? Vamos aqui, ó, completar aqui essa parte aqui do quadril, essa curva aqui, ó, a escápula dela aqui, ó, para os ombros, e ó, cada vez mais o corpo ele vai ganhando forma. É realmente aqui, né, uma revisão aqui boa, né, do estudo de desenho gestual, né, de gestual drawing. Posicionar aqui mais ou menos aqui, né, o que seria o ombro, né, ó, sempre linhas em S, linhas em C, tentando ter um traço objetivo, a parte do ombro aqui, ó, sempre observando. E o outro bracinho aqui, ó. A gente não precisa estar detalhando muito, mas sim conseguir, né, representar o movimento, né, que a figura está tendo. Interessante, que um desafio bacana, né, que o braço ele não está completo, né, mas ele se permitir, né, completar aqui, ó, por exemplo, aqui a gente só perdeu o cotovelo ali, na verdade. Então, ó, uma parte cilíndrica aqui, né, para a parte do braço, e a gente aqui, ó, vem aqui e já completa aqui com o antebraço aqui, ó. Não tem erro. Aqui o pulso. E a mão aqui, ó, levemente inclinada, simplificando aqui as formas também. Ó. Não precisa se preocupar com o desenho dos dedos, ó, de início, que é o movimento da figura aqui que a gente está buscando. Colocar umas linhas de envolvimento que poder dar volume. E já ajuda ali, né, para linhas de envolvimento, né, usando ali a referência da roupa dela, né. Com linhas curvas aqui, para a gente ir ganhando sempre volume aqui no que a gente está construindo. Só tá bem rabiscado de início, mas é aquela coisa, buscando um movimento, trabalhando aqui o gestual. Depois a gente pode vir aqui refinando aqui a figura. Mais uma vez, né? Às vezes de início não dá certo, mas não se preocupem, se permitam ir lá e se desafiar mais uma vez.
Então, com essas linhas aqui, né, a gente já tem aqui mais ou menos a pose dela, né, o gestual dela aqui já conquistado. E aí é aquela mesma coisa, né? A gente fez uma simplificação de forma, trabalhando aqui umas linhas de envolvimento, não é? Ó, colocando volume aqui, certas partes aqui do corpo. Agora, né, só nos resta o quê? Diminuir aqui a opacidade dessa layer. E a gente pode se permitir aqui com calma, sem pressa, vir aqui, ó, polindo a figura. Então, aos pouquinhos a gente vem aqui refinando, trabalhando com calma nossa referência. Vai estar tendo aí mais algumas referências aí no sistema para vocês, tá praticando. Pratique constantemente o estudo de observação de vocês referente à anatomia. Então lembre-se, né, de simplificar as formas primeiro. Vai refinando enquanto vocês não achar que a estrutura tá interessante. Uma vez que você trabalhou bem ali a estrutura, a proporção das partes e está satisfeito com o resultado, aí vocês vão se permitindo refinar. O importante mesmo é pegar e fazer, e se desafiar a cada desenho que vocês façam, sempre tentando sair da zona de conforto de vocês. Vocês vão se adaptar não só a todos os estudos que a gente já fez, mas também ao estudo de desenho de anatomia. Mas sem dúvida, né, o desenho gestual, né, trabalhando ali o gesturing, né, o movimento ali da figura e simplificando as formas, ajudam muito a gente estar desenvolvendo e trabalhando a nossa anatomia. Não é nenhuma questão de você gravar o nome dos músculos, né, mas sim de aos poucos ir entendendo a importância de cada um deles e até onde eles se permitem ir, né, em questão de articulação. Bem, existem muitos estudos aprofundados que ajudam a gente a ir entendendo isso cada vez mais, mas por enquanto, só com a observação e a prática, né, e todo esse entendimento desse estudo que a gente está fazendo, vai nos ajudar a ter um resultado bacana e uma melhora considerável no nosso estudo de anatomia. Então é isso, galera. A gente vai fechando essa aula por aqui hoje. Vamos fechando aqui. Então é isso aí, galera. A gente vai fechando aqui esse vídeo. Trabalhem com calma, se dediquem. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!